E o Ministério Público pede à Justiça a suspensão de autorizações de captação de água no Rio Meia Ponte. Mais informações sobre esse assunto agora ao vivo com Rosane Ferraz. Boa tarde, Rosane. Boa tarde, Luciana. Pois é, eu inicio minha participação com a imagem justamente do Rio Meia Ponte, um importante manancial para abastecimento público de animais e também muito importante para a economia do estado, já que ao longo aí do Rio Meia Ponte estão muitas propriedades rurais, produtores de hortaliças e também indústrias. O Meia Ponte, que nasce em Itaúsu, corta mais de 30 municípios goianos. Então você já sabe aí a grande importância deste manancial, que tem sido alvo nos últimos dias, né, dessa baixa no nível de vazão, de uma seca realmente. Nessa ação civil pública proposta pelo Ministério Público, os promotores pedem a suspensão imediata de todas as autorizações de captações do Meia Ponte. Ao longo do Meia Ponte, por onde passa, produtores rurais, essas indústrias, elas captam diretamente ali no Meia Ponte. Então, nessa ação, o Ministério Público quer a suspensão dessas autorizações e também que o Estado seja proibido de imediato de liberar novas autorizações para a captação. Essa ação civil pública proposta por 6 promotores de Goiânia e municípios da região metropolitana, como Aparecida e também Goianira. Na mesma ação, os promotores também estipularam uma multa de R$500 mil contra o Estado, caso ele descumpra a determinação, e multa diária também de R$50 mil para secretários envolvidos com essa questão da água, caso essa determinação seja descumprida. Mas lembrando que essa ação civil pública foi protocolada na primeira vara pública estadual de Goiânia na tarde desta segunda-feira, mas é esperada ainda para hoje uma liminar já estipulando esta proibição. Então, os promotores falaram sobre este assunto hoje. O promotor Delson Leônio Júnior disse que a intenção é priorizar o abastecimento público. Acompanhe. Nós utilizamos os parâmetros ou as definições estabelecidas no próprio decreto do governo Ronaldo Caiado, que estabeleceu situação crítica no Meia Ponte, onde determina que as outorgas poderão ser suspensas para garantir o consumo humano e de animais. Hoje é realmente uma situação muito drástica para a capital, mas a visão do Ministério Público é que nós precisamos manter o abastecimento público como serviço essencial para todos aqueles que têm o contrato de prestação com a Saneago. Devido a esta ineficiência da fiscalização, não restou outra alternativa ao Ministério Público senão acionar o Judiciário, esperando que com esta suspensão das outorgas dos usos múltiplos a montante da captação, a grande massa da população da região metropolitana sinta-se segura no seu abastecimento. Inclui a questão da população, abastecimento público da população e também garantia desse abastecimento para os animais. A Secretaria de Meio Ambiente deve se manifestar sobre o assunto hoje à tarde. Lembrando que essas medidas aí estabelecidas nessa ação pelo Ministério Público valeriam até que o Meia Ponte chegasse ao nível de vazão de 6 mil litros por segundo, aquele nível de alerta. Hoje nós estamos no nível crítico 3, então até se chegar ao nível de alerta de 6 mil litros por segundo, né, daria realmente muito trabalho. Mas, segundo os promotores, essas medidas também devem evitar o racionamento que tanto tem preocupado. Vamos aguardar então os próximos passos dessa questão aí, né, gente? Volto com vocês. Tá certo, Rosane, obrigado pela sua participação. Eu quero chamar a sua atenção mais uma vez, porque nós temos também alternativas, que é exatamente a economia de água. Você que está em casa agora, vamos reduzir o consumo na hora de tomar banho, na hora de escovar os dentes, na hora de lavar a calçada. Aliás, nem é bom fazer isso agora, na hora de aguar as plantas. Então, é possível sim a gente ajudar e nós temos que fazer isso. Não é possível a gente deixar a coisa do jeito que está e depois a gente enfrentar um racionamento. Claro que não é. Então, faça o seguinte, aí na sua casa, faça a economia.